A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam todos bem-vindos ao Observatório em Pauta, programa número 2 do Observatório Social de Lages, debatendo sobre temas de relevância e interesse para você, nosso telespectador que acompanha a rede Observatório Social, e também para aquelas pessoas que procuram se inteirar sobre os assuntos da comunidade, especialmente do monitoramento e da transparência das obras públicas, que é o tema central do nosso foco, do nosso programa de hoje. Então hoje vamos tratar sobre um tema muito relevante no dia a dia das administrações municipais, obviamente que no nosso caso especialmente a de Lages, Santa Catarina, em que vamos falar dessa importância sobre a questão das obras públicas. Tenho aqui hoje junto comigo o senhor Sérgio Dallagnol, ex-presidente do Observatório Social, atualmente voluntário nosso, que trabalha, dentre outras funções, no monitoramento das obras públicas, junto com o seu Jânio Henrique, que também é voluntário do Observatório Social. Então nós temos hoje aqui os dois grandes voluntários nesse ramo específico das obras públicas. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Olá, Paulo, bom dia, tudo bem? Estamos aí para... Jânio, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Sérgio. Estamos aí para explanar um pouco do trabalho que a gente faz aí. Então nós vamos tratar primeiro sobre um conceito de obras públicas, né? Uma explicação rápida sobre obras públicas aí. Jânio, por favor. Bom, Paulo e ouvintes, como muito bem diz o termo, obra pública é toda a construção, melhoria, reforma, contrato de serviço, e que ela pode ser uma obra numa escola, numa rodovia, uma contratação de algum serviço, que isso venha em benefício da população, do cidadão. E esses recursos podem vir do município, do estado ou do governo federal, né? Sérgio, quando o Jânio falou sobre a origem desses recursos, municipal, estadual ou federal, necessariamente essa obra precisa ser contratada ou ela pode ser executada pela administração mesmo, na rotina do dia a dia de uma prefeitura como a de Lages? Paulo, a utilização de recursos, essas obras podem ser executadas tanto pelo poder público, que chama direta ou indireta, através de uma empresa terceirizada, através de licitação, que deveria ser licitação toda a vida, para que desse conta então dessa obra. A questão do recurso, o Jânio comentou, pode ser municipal, estadual, federal. Agora, um detalhe que nós temos que ter em mente todos os dias, 7 dias por semana: o dinheiro de obras públicas é o dinheiro do contribuinte brasileiro. Não existe dinheiro do prefeito, dinheiro do governador, dinheiro do presidente, o dinheiro do deputado, do senador. Existem recursos que são oriundos da contribuição de toda a população do Brasil. Ou seja, aí entra um detalhe muito importante. Desde aquela pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, ruim, vamos dizer assim, até aquele abastado, todos esses contribuem. E outro detalhe importante também: essa arrecadação de recursos pelo poder público brasileiro, ela é muito pesada para quem ganha pouco, e para quem ganha bastante ela não é tão relevante assim. O que a gente comenta dentro então da origem de recursos, carga tributária de 30% a 33%. E a conta que a gente sempre faz, né, dentro desse recurso arrecadado, para aquela pessoa que ganha seus R$2.000 por mês, esse 33% de tributação pesa muito. Se baixasse para 20%, ele usaria esses outros 10% ou 13% para continuar comprando necessidades para a sua sobrevivência. Então, são recursos dessas três esferas: estadual, municipal e federal. Municipal gerando aqui dentro, retornando aqui dentro, e também emendas parlamentares, que também contribuem bastante para a execução de obras. Mas todas elas, repito, para ficar bem claro, é o contribuinte brasileiro que paga esse recurso. Muito importante a observação de que o dinheiro não é do deputado, não é do presidente da República, não é do senador, não é de ninguém, é nosso, dos nossos impostos que nós pagamos. Bom, como nós estamos tratando de obras públicas e obras de forma geral,
tem uma questão que é relevante. Quando a gente contrata algum construtor para fazer uma calçada, para fazer uma reforma na nossa casa, quem fiscaliza essa obra somos nós mesmos, porque nós somos os contratantes. Mas agora vem a pergunta, quem é o responsável pela fiscalização da obra pública? De quem é essa responsabilidade? Porque ainda existe um senso comum de que o que é público não é de ninguém, ou pode ser de qualquer jeito. Jânio? A obra pública, muitas vezes a gente diz assim, aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então a obra pública, quando ela é executada, ela está em execução, ela tem um gestor desse contrato, né? E um fiscal da obra, que ele tem que fazer as devidas, é uma pessoa qualificada, né? Para fazer a devida fiscalização do contrato e as medições que se fazem necessárias para ver se o material utilizado é aquilo que foi contratado, se as medidas que foram contratadas, né, previamente estão sendo executadas. Então tem um gestor do contrato e tem um fiscal, né, que são os responsáveis diretamente por essa execução e toda essa tratativa do... Sérgio, normalmente esses responsáveis pela fiscalização da obra que o Jânio falou agora, eles são de carreira do município? Ou do Estado, ou da União? Sim, não necessariamente carreira. Tem engenheiros que eram contratados, né, para determinada prefeitura municipal de Lages, e eles exerciam essa função, porque a função do engenheiro tinha essa prerrogativa. Agora, em Lages aqui tem a controladoria, né, do município. Foi reestruturada a controladoria no final do ano passado, ou próximo, no segundo semestre do ano passado, e com expectativa bastante grande do grupo de controladores para realmente acompanhar as obras e fazer que o que seja feito da melhor maneira possível, como foi contratado para ser feito, então. Perfeito. Bom, como nós estamos tratando de obras públicas, não raras as vezes, a comunidade que está envolvida com a obra pública, seja a vizinha de uma escola, seja a vizinha de um posto de saúde, ou até mesmo da rua em que passa a obra, ela fica indignada com a execução da obra, né? E aí vem o papel do cidadão. A pergunta principal é: quais sinais de irregularidades que um cidadão pode identificar? E o papel do Observatório Social é esse. Nós somos cidadãos, isentos politicamente de qualquer vinculação com os gestores municipais, e o que nós fazemos enquanto observadores sociais seria o papel que todo cidadão pode fazer. Jânio, prazos, qualidade de materiais, interrupções não justificadas da obra, isso acontece mais do que se imagina, né? De que forma que o cidadão pode analisar esse tipo de situação? O que a gente observa muito, e a reclamação ela é geral com relação principalmente a obras de rua e muitas vezes obra civil, de construção de alguma escola, de alguma unidade de saúde ou coisa semelhante. Essas obras, elas podem até atrasar por N motivos, né? Pode ter um fator tempo, um fator demanda de mão de obra, porém ela tem que ser justificada, essa reforma. Não é ir lá iniciar, digamos assim, para ter um dia do início, que nunca acontece quando é marcado o início, nem quando o prazo de entrega. Sempre, esses prazos sempre se estendem. E nós temos muitos exemplos na cidade que isso ocorreu. Porém, isso tem que ser justificado, né? Junto ao contratante, que no caso a prefeitura. Certo. Mas essas informações, agora para o Sérgio a pergunta, essas informações sobre contratos e orçamentos, elas são de acesso público, né? Todo mundo tem acesso a isso. Como encontrar isso daí, Sérgio? Sim, essas informações são de acesso ao público, só que o que o Observatório pleiteou junto aos candidatos a prefeito no ano passado é que o portal de transparência fosse da maneira mais fácil de acessar. Um pouco didática, né? No caso não serve, né? Tem que ser, você imagina o seguinte: a maioria vai acessar via celular, a população. Sim. Agora, onde entra, como é que faz? E até o nosso pedido foi que houvesse uma facilidade de acesso ao portal. Que qualquer cidadão, talvez com pouca escolaridade, vamos dizer assim, que ele mesmo assim conseguisse acessar.
para nós do Observatório, às vezes não é muito fácil a gente encontrar o que nós precisamos encontrar, que a gente está envolvido com isso todo dia. Acostumado a mexer com o portal. Então, um pedido nosso foi exatamente a facilidade de acesso ao portal. É ali que pudesse ver todo o projeto da obra, né? Por quê? Porque o que a gente tem notado aí, o Jânio, no andamento aí de avaliação de obras, tu pega uma rua que era barro na chuva e poeira no sol. Quando é feito qualquer coisa naquela rua, a população fica imensamente agradecida. Melhorou, melhorou. Agora, só que aquilo que foi feito, quantas vezes nós detectamos já isso aí, deixou a desejar um monte de situações por questão da execução. Você perguntou primeiro, como é que identificar? Identificação de obra mal feita, a questão de compactação, de qualidade de asfalto e qualidade de tubulação, para a gente não é muito fácil a gente acompanhar isso aí. E para a população também não é muito fácil entender o que estava no projeto e o que está sendo executado. Porque por falta de conhecimento técnico e acesso aos projetos, né? Sobre algum exemplo real de que foi denunciado e deu certo, eu sempre gosto de trazer uma situação que fui eu mesmo que identifiquei, passando por uma rua da cidade, coincidência ou não, é no mesmo bairro em que fica a Nova Era TV, era de uma reforma da unidade básica de saúde, tinha uma placa lá de finalização da reforma e não tinha sinal de que alguém passava por ali há muito, muito tempo, né? Nós pedimos informações para a administração municipal e veio que a construtora que ganhou a licitação abandonou a obra, recebeu 60%, 70% do valor do contrato, não executou tudo e abandonou a obra, desistiu da obra. E aí se cobrou quando que ia a nova empresa fazer, foi licitado novamente e agora recentemente, final do ano de 2024, foi finalizada essa obra. Mas uma obra que era para ter sido executada em pouco mais de um ano levou quase 6. Né? Essa é a dificuldade que se encontra no dia a dia, né? Talvez, se não tivesse tido o olho do Observatório Social, talvez a obra tivesse ainda em tramitação e atenção. Então a gente sempre destaca para o cidadão que ele observe mais o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua região, porque, como o Sérgio falou lá no começo do programa, não é dinheiro de deputado, não é dinheiro de governador nem de prefeito, é dinheiro dos seus impostos. Bom, quando a gente detecta alguma irregularidade, a gente deve denunciar, né? Vocês estão de acordo comigo. Então, assim, eu quero que o seu Jânio fale para a gente sobre os portais de transparência, sobre a forma de fiscalização e de envio dessas denúncias que o cidadão pode fazer, né? Muito bem, Paulo. Nós não somos nada mais que um cidadão fiscalizando as obras, que qualquer pessoa, independente de estar ou não vinculado ao Observatório Social, ele é um fiscal, ele é um observador da obra. Principalmente quando envolve ele que está na rua dele ou coisa parecida. Bom, dito isso, verificando, observando alguma irregularidade que ele acha pertinente, fundamentada evidentemente, não é uma coisa do acho que está errado, acho que isso, né? Fundamentado, pode ir na ouvidoria. Em último caso, não obteve resposta, pode ir à controladoria também. Em último caso, no Ministério Público, né? São todos órgãos fiscalizadores dessas obras. Claro, ele não vai direto no Ministério Público, mas pode na ouvidoria pedir uma informação para ver se a informação, se a resposta vai estar dentro daquilo que ele espera. Se acha que não, vai na controladoria. Da controladoria não satisfeito, vai ao Ministério Público. E detalhes, se a pessoa não tiver facilidade com a tecnologia de enviar reclamação para a ouvidoria, ela pode ir presencialmente na ouvidoria do seu município, que eles vão reduzir a termo a sua reclamação, a sua indignação e vão dar andamento àquilo lá. Né? Perfeitamente. Sérgio, o papel do Observatório Social e como a população pode ajudar o Observatório Social e, de outra forma, se ajudar, né, na fiscalização da obra, nesse monitoramento. Bom, o papel do Observatório Social, já foi dito pelo Jânio, é a visão do contribuidor cidadão. O Observatório Cidadão que está verificando. O que acontece? Às vezes eu não me envolvo com isso porque eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade e eu não quero fiscal. Para mim, deixa como está, tá bom. Tá? Então, o observatório é essa visão do cidadão querendo que as coisas saiam de acordo como elas foram projetadas,
foram licitadas, estão e vão ser pagas. Então esse é o objetivo do observatório, tá? Bom, a população, o que a população poderia auxiliar é acompanhando a execução dessa obra. Isso. Por exemplo, mas aonde eu consigo essa informação? Realmente, até o observatório poderia prestar para o munícipe, no caso aí, eu preciso do projeto da rua 22 de abril, lá do Guarujá. O observatório, tranquilo, vai pegar e encaminhar para você o projeto da obra para saber qual é a espessura do asfalto, a tubulação que foi usada, qual é o diâmetro da tubulação, a base, subbase, qual é a espessura de subbase da base, como é que é envolvido a tubulação, tem que ser pedra brita, uma base de... Então, tudo isso, se o contribuinte, se o morador da rua quiser, o observatório pode encaminhar via WhatsApp para ele o projeto da obra para ele pudesse acompanhar isso aí. Que a gente sabe que não é tão fácil assim. Falamos primeiro, o cidadão comum, que todos somos cidadãos comuns aí, ter acesso a esse tipo de informação. Então é o que a população poderia ajudar e efetivamente ser crítica. Quando a gente fala crítica, não é crítica, a crítica é a avaliação do que está sendo feito e o que deveria estar sendo feito. E só emendando um pouquinho aqui, tá? Questão de obras, comentamos muito no observatório, com o Jânio também, é que é uma pergunta que eu faço já desde que entrei no observatório. Em termos gerais, por que uma obra que eu faço à minha casa, né, ela dura 30, 40, 50 anos? Em obras públicas, com muita frequência, 6 meses está caindo a parede, o teto e não sei o que, está em infiltração. Qual é a diferença de execução? A engenharia para obra pública é uma e privada é outra? Não, é a mesma. E qual é outra dificuldade enorme que nós temos no município nosso, que infelizmente é um município pobre, né? Sim. Se essas obras não forem bem executadas, e lamentavelmente a gente tem visto isso aí, a gente vai criar um loop que daqui a 5 anos tem que voltar a consertar a obra desse ano. Conclusão, a prefeitura vai ficar só trabalhando as mesmas ruas, não consegue expandir essa melhoria para os bairros da cidade. Por quê? Porque não foi feita obra como devia ser feito, ela deteriorou em seguida, nós vemos aí com o Jânio acompanhando, 3 meses tem asfalto já precisando de reparos, né? Então, esse é um aspecto fundamental que tem que ser observado, e nós observamos aí, né, com muita frequência, a qualidade de obras executadas. Ela tem que ser obra da melhor maneira, ou então, exatamente como consta no edital, e a empresa que venceu o edital que cumpre exatamente o que está escrito ali. A tua reflexão é muito válida. Por que na minha casa eu não aceito uma calçada mal feita, mas eu aceito uma calçada feita de qualquer jeito na rua da minha casa, ou na rua do meu bairro lá? E o dinheiro sai do mesmo lugar, ou seja, do bolso do contribuinte. Só para destacar que esses canais de denúncias que existem, eles são as ouvidorias dos municípios, o Ministério Público, os tribunais de contas e, em último caso, a gente sempre diz que a imprensa também faz um papel relevante nesse ponto, que a imprensa vai lá e faz essa denúncia e cobra essa boa execução da obra. Então, para você que nos assiste, a gente reforça a importância do cidadão no monitoramento das obras que estão sendo executadas. O Observatório Social, ele não tem gente suficiente em forma de voluntários para monitorar todas as obras da cidade, que são muitas. Então a gente escolhe aleatoriamente, né, quase que num sorteio, quais as obras que a gente vai monitorar. Reforçando mais uma vez o que os dois falaram, né? Você não precisa ter um conhecimento técnico muito apurado para verificar a execução de uma obra. Eu tenho aqui um exemplo de dois senhores que já são aposentados e nenhum tem formação na área de engenharia civil, para você ter uma noção, e eles estão lá monitorando as obras, pegando o projeto de forma muito simples, muito didática, e olhando, essa rua vai ter 800 metros de extensão, vai ser asfaltada, por exemplo, e no projeto diz que tem 8 caixas de captação de água pluvial, a famosa boca de lobo. Se na execução tiverem só 4 feitas, peraí, alguma coisa não bateu com o projeto. E isso a gente já viu na prática várias e várias vezes, né? Se a espessura do asfalto tem que ser de 38 centímetros, asfalto base, tudo aquilo, e com qualquer treino você enxergar aquilo aberto, você medir aquilo lá tiver com 18 centímetros, também alguma coisa não bateu com o projeto, e também não estou falando nada que não tenha acontecido aqui. Então, basicamente, são essas situações que se encontra, e qualquer cidadão com um pouquinho de boa vontade, ele
ele consegue monitorar. Então, basicamente, sobre obras, é isso que a gente gostaria de trazer para você, nosso telespectador, para você entender um pouco do que a gente faz no Observatório Social, através do voluntariado, com os meus 2 colegas aqui, e tudo no intuito, obviamente, de melhor aplicação do recurso público. Como o Sérgio falou no início do programa, o recurso público é dinheiro do nosso bolso, dos nossos impostos, então ele deve ser tão bem aplicado quanto é na nossa casa. Mensagem final de agradecimento pela sua presença aqui, Jânio, para os nossos telespectadores, por favor. Bom, primeiro de tudo agradecer a oportunidade, e segundo também dizer que nem tudo também é ruim, né? Nós, ainda aproveitando o tempo, nós tivemos, fugindo da área de obras, nós com o Sérgio tivemos uma oportunidade que fizemos uma passagem em algumas unidades básicas de saúde, e que detectamos isso em loco, umas 8 unidades básicas de saúde, que o pessoal da prefeitura, os funcionários, muito comprometidos com o trabalho, que aquilo teve um reflexo muito positivo na nossa visão. Então, às vezes fazem coisa além do que estabelece para eles, e que muitas vezes bloqueiam alguns recursos, algumas coisas, mas observando que eles têm assim um comprometimento com a população daquelas unidades que eles atendem. Então, nem tudo aquilo que a gente fala, claro que a gente tem que também verificar os pontos positivos, não estamos aqui para massacrar nem nada, porém, e o observatório está aí, tentando fazer com que os recursos públicos sejam bem aplicados em prol da nossa querida Lages. Muito obrigado, Jânio. Sérgio, sua mensagem final do nosso programa hoje sobre obras públicas. Ok, agradecendo também, eu queria só chegar a um ponto que a gente não comentou, que eu até chamado, não é conflito, mas é uma dificuldade que a gente tem, a questão do aditivo. Quantas vezes nós questionamos, por exemplo, no setor de licitações, por que não se coloca no edital quais são as possibilidades de aditivar um projeto desse aí? Tá. O que é? Por exemplo, aditivou. O que houve? Aumento de asfalto? Não. Mão de obra? Não. Tempo foi generoso o período todo aí. Quer dizer, não tem nada para ocorrer um aditivo em projeto. E me parece que vendo isso aí, é quase que comum aditivar. E qual é a dificuldade que nós temos com o aditivo? Não conseguimos tomar conhecimento antes do aditivo, os itens que estão sendo questionados. Só depois que é publicado o aditivo. Então, a gente acha que teríamos que ter na licitação algumas possibilidades. Ok, então choveu um mês, 30 dias, atrasou a obra, vai aditivar o tempo. O que houve um estouro? Houve um estouro do preço do petróleo, porque ok, então o que é? Asfalto aumentou o preço. Então, essa é a dificuldade que a gente tem para acompanhar. Por quê? Porque não pode você começar uma obra agora, ter licitação, etc, e em seguida o aditivo. Tá? Eu agradeço, Paulo, mais uma vez a oportunidade de trazer informação para a comunidade de Lages aqui, aonde chega esse nosso programa aqui, do objetivo nosso de fazer alguma coisa pela sociedade, né? Alguém tem um videozinho do Joel Barker, o futurista lá, do jogador de estrelas do mar, né? E é o exemplo típico que nós temos ali, ok? Para essa fez a diferença. E esse é o objetivo nosso do Observatório Social. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sérgio. Eu quero divulgar os canais de contato do Observatório Social de Lages, lá no Instagram em @OSLLages, O de Observatório, S de Social e Lages. Você encontra todas as informações referentes a tudo que você quiser saber sobre o Observatório Social, inclusive o canal de contato via WhatsApp com o nosso escritório. Você pode conversar com a Lidiane, a nossa coordenadora administrativa do Observatório Social de Lages. Ela pode te explicar como se tornar um voluntário do Observatório de Lages, como se tornar um mantenedor do Observatório de Lages, ou até mesmo como ter conhecimento, ou como o Sérgio disse, se você quiser, não souber como buscar um projeto, de repente, de uma obra que está sendo feita próximo da sua residência, a gente pode te auxiliar por esse canal, @OSLages.
Lembrando que o Observatório Social de Lages está sediado dentro da Uniplac, no Centro de Ciências Jurídicas, então se você quiser visitar a nossa estrutura, você está convidado, também pode fazer parte do observatório, pode conhecer o funcionamento. As nossas reuniões são quinzenais e são abertas à comunidade toda, quem quiser participar, sempre tem vaga para novos voluntários. Agradeço com muito carinho todos os mantenedores do Observatório Social de Lages, que são em número de 43, são elas pessoas físicas, pessoas jurídicas e entidades da nossa cidade que custeiam e mantêm o Observatório Social para que aquelas despesas das quais a gente não pode fugir, que são os salários das pessoas que são remuneradas para isso, os nossos impostos, a estrutura logística toda, ela precisa ser paga e vem dos recursos desses mantenedores. Agradeço imensamente ao Alair Cel pelo convite para fazermos esse programa. Estamos no episódio número 2. É um desafio novo para o Observatório Social de Lages, trazendo temas de relevância para a comunidade, e agradeço muito também à Nova Era TV, que produz, edita e disponibiliza nos canais, seja da televisão ou do YouTube, este programa. Até o próximo mês com o episódio número 3. Agradeço a todos pela oportunidade, pela audiência, para aqueles que ficaram até aqui o final conosco, meu muito obrigado. E sempre reforçando, encerrando o programa com o lema que nós temos do Observatório Social. É preciso se indignar para fazer modificar alguma coisa, né? Mas ter atitude é fundamental para que essa mudança ocorra. Muito obrigado e até mais.